Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, amados, vamos abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Eu vou pedir aos irmãos, estejam atentos à ministração da palavra. Após a leitura, não feche a Bíblia, porque durante a ministração nós vamos precisar recorrer a alguns versículos, ok? Aqueles que encontrarem, olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga a ele: ponte de pé. Amém? 1 Reis, capítulo 18. Nós estaremos lendo o versículo 30. E o versículo começa dizendo o seguinte: Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus. Somente Deus é o Senhor. Podemos repetir essa frase com ênfase, essa frase terminal com ênfase: só o Senhor é Deus. Somente Deus é o Senhor. Somente os homens agora. Só o Senhor é Deus. Somente Deus é o Senhor. As mulheres, elas sempre vencem, né? Mesmo com a força do microfone, elas sempre vencem. Mais uma vez, toda a igreja: só o Senhor é Deus. Somente Deus é o Senhor. Amém. Podeis se assentar, e aquele que puder aplaudir aquele que é o Senhor, que é Deus em nossa vida, faça isso. Amém. Meus irmãos, Deus levantou o profeta Elias com um propósito de restaurar o altar da verdadeira adoração em Israel. Haja vista o fato de que esse altar, conforme nos diz o texto, se encontravam em ruínas. Tratava-se de um momento crítico, de uma época extremamente caótica na história do povo de Deus, na história do povo de Israel. O altar em ruínas acabava acarretando uma série de consequências, entre elas a miséria, as desolações, enfermidades, calamidades, desgraças, e o povo padecia e toda a nação perecia. A fome e a seca já havia se instaurado. Tudo isso devido à consequência do pecado. Nesse momento, Israel deixou de reconhecer Deus como o único Senhor. Deixou de reconhecer o Senhor como o único Deus. E começaram a servir a Baal. O rei Acabe casou com uma endemoniada, perturbada, chamada Jezabel. Essa mulher era pagã, sacerdotisa de Baal, e trouxe todo o paganismo que se instaurou sutilmente na nação de Israel. Mas ela não se contentou simplesmente em acabar com um culto verdadeiro. Ela mandou matar os profetas.
E os profetas nessa época se escondiam em cavernas para protegerem suas próprias vidas. Você já tem uma noção do quanto esse momento era crítico, o quanto esse momento era difícil. Deus levantou um profeta chamado Elias, e esse Elias foi até Acabe, e disse que durante 3 anos e meio, não haveria mais chuva em Israel. Isso porque Baal era considerado o Deus da chuva, o Deus do fogo, o Deus da fertilização. E a palavra do profeta se cumpriu. Durante 3 anos e meio não havia chuva em Israel. Então imagine se não há chuva, imagine a seca, não há fertilização, imagine a fome, imagine a miséria, o caos, a crise econômica devido a uma crise moral devido a uma crise espiritual, quando Deus deixa de ser o centro, quando Deus deixa de ser a primazia. E Deus se revelou mais uma vez a Elias e disse: Elias, vai até Acabe. E Elias foi como o único profeta. E você pode conferir no versículo 21, 22 do capítulo 18, essa audácia santa, essa ousadia que os servos de Deus têm. No versículo 21, então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre vós sobre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Olha só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Elias propõe um duelo. Vamos ver quem é o verdadeiro Deus nessa história. Quem é o verdadeiro Senhor? O Deus de Israel ou Deus chamado Baal? Essa divindade, essa entidade pagã. E o duelo, ele se estabeleceu sobre o Monte Carmelo, onde cada um ia representar um cordeiro, colocar sobre um altar e rogar ao Senhor para que caísse fogo do céu, que o fogo simplesmente surpreendesse a todos sem o auxílio humano. E assim foi. E a Bíblia nos conta que os 450 profetas de Baal, desde a manhã até o meio-dia, até o zênite, justamente o momento em que o sol se encontra no centro, clamavam a Baal, sacrificava, se autoflagelava, se retalhavam com facas, ficavam sangrando e clamava a Baal insistentemente, para que viesse fogo do céu. E o tempo passava, as horas passavam e nada acontecia. E Elias, com essa ousadia, começou a tripudiar, satirizar, dizendo: clame mais alto. Talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Talvez eles não possam lhe ouvir. Talvez ele esteja viajando. Clame mais alto, clame mais alto. Até que eles, exaustos, cansados, desistem de clamar. E Elias chega e diz: agora é a minha vez. E Elias vem, restaura o altar do Senhor. Pega 12 pedras, que daqui a pouco nós vamos entender o que elas significam. Junta as 12 pedras, coloca o animal sobre o altar. E insatisfeito, ele dificulta aquilo que já era complexo em si. Ele pede para que joguem águas, molhou a madeira, molhou o novilho, molhou as pedras, não simplesmente banhou, mas a Bíblia diz que se encheu, as valas que se encheram, ficou tudo bem molhado. E a partir daí ele clama ao Deus de Israel. E de repente, surpreendentemente, o fogo do céu desce e extraordinariamente consome o novilho, o cordeiro, consome a madeira, consome as pedras e lambe
toda a água. E o fogo representa a presença divina. E Deus estava tão satisfeito com aquele sacrifício que Deus simplesmente não deixou resquício, não deixou vestígio. Tudo ele recebeu. E naquela hora foi restaurado o altar de Deus e a verdadeira adoração em Israel. Porque todo o povo voltou a clamar: só o Senhor é Deus. Somente Deus é o Senhor. E a Bíblia nos diz que os 450 profetas de Baal morreram, pereceram nas mãos do povo de Deus. Algo comum naquela época. Mas o que chama a minha atenção, ainda dentro da introdução, fazendo duas considerações. A primeira delas é: como se encontra o altar de Deus em sua vida? Você que nos assiste, não sei aonde está, mas Deus lhe colocou atrás dessa tela por algum motivo. E a pergunta é essa: como se encontra o altar de Deus em sua vida? O altar da verdadeira adoração. Como se encontra? Será que se encontra em ruínas? Será que você já não adora ao Senhor como um verdadeiro, único e vivo Deus? Como se encontra o altar do Senhor em sua vida? Quero te dizer que Deus te trouxe aqui para restaurar esse altar. Deus te trouxe a esse lugar para que haja uma restauração e que a verdadeira adoração venha a ser instaurada em sua vida. A Bíblia, ela nos diz que o altar se encontrava em ruínas e por esse mesmo motivo e por essa mesma causa, o povo padecia, a nação perecia de desgraças, de fome, de miséria, de seca, de tantas tragédias e catástrofes, por causa da consequência do pecado. E é fácil aqui simplesmente tecer um julgamento sobre os apóstatas, os pagãos, que se curvam diante de imagem, que se prostra diante de escultura. Mas a Bíblia nos fala de um outro tipo de idolatria. E essa é a segunda consideração que eu tenho que fazer ainda na introdução dessa mensagem. Muitos adoram não aquilo que é visível, não aquilo que é palpável. Mas Deus usa o profeta Ezequiel para repreender a nação de Israel, dizendo: vocês criaram ídolos dentro de vocês, no coração de vocês, na mente de vocês. Então, um cargo pode ser um ídolo, um título pode ser um ídolo, uma função pode ser um ídolo, uma posição pode ser um ídolo, algo ou alguém pode ser um ídolo. E nós estamos cometendo idolatria e dessa forma blasfemando com o Senhor por meio de tamanho sacrilégio. Existem ídolos que são invisíveis, que não são palpáveis, que não são tão perceptíveis. Porque ídolo é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Ou todo aquele que você coloca acima de Deus. E por que não dizer toda aquela que você coloca acima de Deus? Ídolo pode ser o dinheiro. Ídolo pode ser os seus bens materiais. Pode ser suas finanças. Pode ser o mamó. Como se encontra o altar de Deus em sua vida? Será que se encontra em ruínas? Será que você não tem prestado a verdadeira adoração? Porque Baal, porque Mamon é o centro da sua vida? E se assim for, somente maldições serão atraídas sobre a sua existência, e às vezes você não consegue compreender o porquê de tanta luta, de tanta dor, de tanta angústia e de tanto sofrimento. Mas eu creio que assim como Deus levantou Elias para restaurar o altar da verdadeira adoração, Ele também vai te levantar. Não importa onde, não importa o lugar, mas para restaurar o altar da verdadeira adoração. Seja na tua família, seja no teu bairro,
seja no teu trabalho, seja na universidade onde o nome de Deus é tão blasfemado, Deus te colocou lá para restaurar o altar da verdadeira adoração. Amém? Quantos podem levantar suas mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E não importa se a maioria é contra você, não se esqueça que o relato bíblico diz que um só profeta contra 450 profetas profanos e pervertidos. Talvez você se sinta incomodado porque a maioria está sempre do outro lado. Talvez na sua faculdade, na sala de aula você seja o único cristão. Talvez no seu trabalho você seja o único cristão. Talvez na sua família você seja o único cristão. Eu quero dizer uma coisa, meu querido: se Deus está com você e se você está com Deus, a maioria sempre estará ao teu favor, porque a Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maiores e mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Assim Geazi percebeu e disse a Eliseu: maiores são os que estão conosco. Então, se Deus estiver contigo e você estiver com Deus, a maioria sempre estará ao nosso lado. Não importa quanto sejam o adversário, o que importa é a verdade que nós temos em nosso coração. Amém? Então não se incomode se aparentemente e humanamente falando você é a minoria. Deus vai te dar vitória onde você está. Seja na família, seja na faculdade, seja no trabalho, o nome de Deus será glorificado através da sua vida, a partir do momento que você decidir restaurar o altar da verdadeira adoração. Agora, talvez você me pergunte: como podemos restaurar o altar da verdadeira adoração? O texto ele nos explica como Elias fez isso. Eu gostaria muito da sua atenção. A primeira coisa que Elias fez está no versículo 31. O versículo 30, parte terminal, diz: Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Mas no versículo 31 vai dizer o seguinte: tomou 12 pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego e em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Versículo 31 e 32. Como restaurar o altar da verdadeira adoração? Em primeiro lugar, prezando pela unidade. As 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel, cada qual uma tribo. E essas tribos estavam divididas. E um reino dividido não subsistirá. Uma família dividida não subsistirá. Um casamento dividido não subsistirá. Uma empresa dividida não subsistirá. Um ministério dividido não subsistirá. Uma igreja jamais poderá prevalecer se ela estiver dividida. Um reino jamais poderá prosperar se ele estiver dividido. Então a primeira coisa que ele faz é prezar pela unidade. Ele traz aquelas 12 pedras para ser o altar do Senhor. E quantas lições nós não podemos aprender sobre a verdadeira unidade. A Bíblia nos diz no Salmo 133, ó quão bom, no início, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E no último versículo diz, ali o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Deus só ordena bênção e vida onde há unidade, onde há comunhão. Neemias, antes de restaurar as muralhas de Jerusalém, ele disse, estamos muito distantes uns dos outros. Mas no lugar em que ouvi, ou melhor, no momento em que ouvi o som da trombeta, vocês devem se reunir, porque o Senhor pelejará por vós. Então, se você deseja prosperar no reino de Deus, você precisa prezar pela unidade, prezar pela comunhão. É por isso que Jesus diz, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu lá estarei no meio deles. E o que 2 ou mais concordarem em meu nome, eu assim o farei. A importância da unidade. Quinta-feira nós ministramos sobre a Santa Ceia. Um texto que muitos desconsideram, ignoram e até mesmo subestimam. Mas a Bíblia diz, presta atenção no que a Bíblia diz, que existem muitas pessoas fracas, existem muitas pessoas doentes, e existem muitas pessoas que morrem por participarem da ceia indignamente.
indignamente, sem examinar a si mesmo. Tornam-se réu do tribunal divino, tornam-se julgados e condenados como o mundo. Por isso preste atenção, não venha ceiar se você é incapaz de perdoar ou pedir perdão para quem quer que seja. O diabo não pode me acusar disso, de ter intrigados, porque eu não tenho. Eu não tenho. Eu até às vezes brinco aqui, se tem algum problema comigo, vem falar comigo, irmão. Se eu tiver errado, eu peço perdão. Agora, se eu tiver certo, eu peço perdão de todo jeito. Deus não está preocupado com quem está certo, com quem está errado. O que Deus espera de mim e de você é que venhamos dar o primeiro passo para que o inimigo seja envergonhado. Por isso que o ofendido, às vezes tem que ir até o ofensor. Isso é evangelho, é carregar a cruz para que Cristo possa viver em nós. Amém? Mas preste atenção, não traga a sua oferta a partir de hoje. Em nome de Jesus. Nem venha ceiar, porque isso é um suicídio ministerial e espiritual. Se você guarda mágoa, rancor, ressentimento em seu coração. Essa é a grande verdade. Sem unidade não existe fogo do céu. Sem unidade não poderemos restaurar o altar que se encontra em ruínas. Então aprenda a viver em unidade com sua esposa. É uma boa experiência dentro de casa. Porque o hábito de falar com Deus muda o modo que falamos com as pessoas. Começa a tratar a bichinha com jeitinho, e você conquista e consegue tudo que quer. Não é? Costumo dizer que a mulher inteligente é aquela que faz com que o homem realize todos os seus desejos. E o homem inteligente é aquele que faz com que ela pense que é. Então, meu irmão, resiliência. Comece com um relacionamento com seus filhos. Porque aquele que nega a sua família, nega a sua fé. Como é que eu posso ser bênção distante se eu não sou bênção perto? Essa é a maior experiência que nós temos. Então, filhos, respeite seus pais. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Mulheres, sejam submissas aos maridos. Maridos, amem as mulheres como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Se entregou por ela. As mulheres pensam que a missão mais difícil é delas, ser submissa. Mas a missão mais difícil é a do marido, amar a mulher como Cristo amou, ao ponto de morrer por ela. A igreja era perfeita? Não. Mas Cristo amou e se entregou por ela. Amém? Você que é noivo, você que é namorado, ainda tem tempo, viu? Mas depois não venha com conversa. Depois não tem história. Foi casar com carvão molhado, tem que soprar até pegar fogo. Não tem conversa. Um dia chegaram, um psicanalista disse: olha, está comprovado que o segundo casamento sempre dá mais certo que o primeiro. Eu disse: é a vergonha de ir para o terceiro. É a vergonha de ir para o terceiro. Porque todo relacionamento tem conflitos, são personalidades divergentes, aprendendo a conviver. E precisamos ser relevantes e condescendentes um com o outro. Tem que aprender a ceder, irmão. Tem que aprender a ceder. Para que a glória de Deus esteja na sua casa, para que a glória de Deus esteja na sua família. Amém? Quantos querem fogo do céu aqui? Fogo significa avivamento, fogo significa poder, unção, maravilhas, aprovação dos céus sobre as nossas vidas. Então vamos restaurar a unidade. Um texto interessante na Bíblia é quando o rei Balaque, ele chama um sacerdote pagão, um feiticeiro chamado Balaão. E ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E a Bíblia diz que Balaão vai 3 vezes amaldiçoar o povo de Israel. E nas 3 vezes, ao invés de amaldiçoar, ele acaba abençoando. E ele diz: contra Israel de Deus não existe feitiçaria, nem simpatia, nem muito menos maldição. Porque não podemos amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Macumba não pega em crente. Mandiga não pega em crente convertido em Cristo Jesus. Então pode fazer simpatia, feitiçaria, não há
o que se preocupar, maior é o que está em nós do que o que há no mundo. Agora Balaque, insatisfeito, disse: Balaão, eu lhe paguei, lhe contratei 3 vezes para amaldiçoar e você vai abençoar? Me explique essa história, Balaão. Como deter esse povo? Balaão, feiticeiro, sabe o que ele disse? Só existe uma forma de destruir esse povo: de devastá-los, se infiltrando no meio deles. Se infiltrando no meio deles. E infelizmente a história está lá, confirmando que se infiltraram no meio de Israel e começaram a disseminar contendas. Começaram a disseminar facções. E o povo pereceu durante muito tempo. Portanto, meu irmão, se você deseja viver um dos melhores avivamentos na sua vida, na sua história, aprenda que a restauração do altar, da verdadeira adoração, ela começa através da unidade. Amém? A unidade, prezando pela unidade. Segundo lugar, versículo 33. Como restaurar o altar do Senhor em minha vida? Versículo 33. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o 2ª vez, e fizeram. Disse mais: fazei-o 3ª vez, e fizeram a 3ª vez. De maneira, versículo 35, que a água corria ao redor do altar, ele encheu também a água o rego. Gente, preste atenção aqui. A segunda lição para restaurarmos o altar do Senhor é vivendo sacrifício. Vivendo sacrifício. Ele entendia que era necessário fazer sacrifício. Ele pega o novilho, pega o animal, coloca lá. Agora imagine comigo, 3 anos e meio de seca. O bem mais valioso era o quê? Água. E agora ele começa a derramar água. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Que loucura! O que as pessoas não entendiam era que um sacrifício estava sendo oferecido. E não existe sacrifício que não venha nos custar algo. Davi disse: eu não oferecerei sacrifício a Deus que não me custe nada. Davi queria construir um templo. E ele vai em busca da compra de um terreno. E o homem disse: já que é um templo para o Senhor, eu te dou o terreno. Ele disse: negativo. Não oferecerei a meu Deus sacrifício que não me custe nada. Se você deseja restaurar o altar do Senhor, aprenda a servi-lo por meio de sacrifício. Romanos 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, para que experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as vossas vidas. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você já sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas você precisa apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. A Bíblia nos fala expressões, evangelista Rodolfo, como sacrifícios de louvor. Sacrifício de louvor, o que significa isso? É que aquilo que você faz mesmo sem disposição, mesmo sem desejo, mesmo sem vontade. É quando você vai além da sua própria força. Aí eu pergunto a você: que tipo de sacrifício você tem oferecido a Deus? A Bíblia nos fala que todos os grandes homens foram homens de sacrifício. Abraão, Noé, Moisés, Davi. Davi não adorava a Deus sem oferecer sacrifício. Aí eu pergunto: que tipo de sacrifício você tem oferecido a Deus? Que tipo de sacrifício você tem oferecido a Deus? Ou você vem para o culto somente para assistir um culto? A partir do momento que você vem cultuar, é o culto racional que você presta ao Senhor. Se você vem assistir o culto, você vai sair às vezes frustrado do culto. Não gostei do louvor hoje, nem da mensagem. Quem disse que o louvor e a mensagem são para ti? Te enganaram. Não são, nunca foram, jamais serão. Amém? Louvor, a mensagem, tudo que é realizado é para a glória de Deus. E se você não gostou do culto, sabe por que você não gostou do culto? Porque você não cultuou.
Porque você veio assistir um espetáculo e aqui não é palco, nesse lugar não existe artista. O que há aqui é verdadeiros adoradores sobre o altar do Senhor para ministrar sacrifícios. Vivos, santos e agradáveis. É encontrar força onde não existe, para oferecer a Deus algo agradável. É desse tipo de sacrifício que eu estou falando, não é desse tipo dessa fogueira santa que estão fazendo por aí, de charlatões da fé, não, de exploradores. Não é esse tipo de sacrifício que eu estou falando, não. Esse sacrifício quando você dá o melhor de você, porque a tríplice missão do cristão, ela se baseia em salvação, santificação e serviço, são os 3 S. Mas infelizmente as pessoas confundiram e mudaram os 3 S. Tem pessoas que interpretam os 3 S hoje da seguinte forma: salvo, sentado e satisfeito. Salvo, sentado e satisfeito. Está amarrado em nome de Jesus. Nós somos chamados para sermos salvos, santos e servos. Servir a Deus por meio da adoração, servir a Deus por meio do louvor, ter essa liberdade maravilhosa de poder senti-lo. Amém. Então, meu irmão, ofereça ao Senhor sacrifício. Ele apresenta o novilho, o cordeiro que já faz uma tipologia a Cristo Jesus, que um dia há de morrer em nosso lugar para pagar os nossos pecados. Mas, por outro lado, a água, que é o bem mais valioso, é derramada. E Deus se agrada tanto que quando o fogo do céu cai, consome tudo. A lenha, o animal, até as rochas. A água lambe, o texto diz, não fica uma gota de água para contar a história. Os irmãos estão aqui? Os irmãos estão entendendo? Então aprenda a prezar pela unidade e viver com sacrifícios ao Senhor. Sacrifícios a Deus. Terceiro lugar, o versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, isso ainda é tudo dentro do contexto de Elias preparando o altar. Para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, que segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Terceira lição baseada nesse texto é o poder do clamor. Para restaurarmos o altar da verdadeira adoração e assim instaurarmos o culto ao Deus vivo, ao único Deus vivo, é preciso unidade, é preciso sacrifício, é preciso o clamor. Alguém já disse que Deus nada faz a não ser em resposta à oração. E em resposta à oração, Deus abriu o mar, destruiu as fortalezas, derrubou os gigantes, parou o sol, parou a lua. Tantas coisas extraordinárias Deus fez para ouvir o clamor do seu povo. Elias começa a clamar, porque ele bem entende o que está escrito em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei toda a sua terra. Clamar, abrir o coração e clamar ao Senhor. Um dia eu visitei uma senhora que disse: pastor, é tão difícil orar, eu não sei orar, e a sensação que eu tenho é que a minha oração não passa do teto. Eu disse: minha irmã, vamos resolver esse problema agora. Quando a senhora vier orar novamente, ore num lugar que não tenha teto. Aí a senhora vai ter a sensação de que sua oração vai muito mais longe do que a senhora possa imaginar. A gente às vezes ficamos preocupados, nós ficamos preocupados com a formalidade. E a oração do Pai Nosso nos ensina que quando existe intimidade não precisa formalidade. Os discípulos perguntam: Pai, como nós devemos orar? Vocês devem orar assim: Pai Nosso que estás no céu. Olha só, Deus é juiz, mas eu não preciso de chamá-lo de meritíssimo.
Deus é rei, mas eu não preciso chamá-lo de majestade. Deus é presidente, mas eu não preciso chamar de excelência. Porque além de rei, além de presidente, além de juiz, Ele é o meu Pai. Ele é o teu Pai, Ele é o nosso Pai. E a melhor forma de entrar e adentrarmos em sua presença é clamando: Abba, papai. Quando Sarinha, 1 ano e 8 meses, ela fala: papá. Ah, meu irmão, eu digo: pede o que tu queres. Pede o que tu queres, que eu vou além dos teus desejos. Quem é pai sabe como a gente se quebranta diante de um pedido, diante de um clamor de um dos nossos filhos. E é isso que Jesus nos ensina. Qual pai entre vós, se o filho pedir pão, dará pedra? Se o filho pedir peixe, dará escorpião. Se o filho pedir ovo, dará serpente. Se vós que sois maus, sabeis dar o melhor para os vossos filhos, imagine eu, o Pai Celestial. Então tenha certeza de uma coisa: o melhor Deus tem para te dar, o melhor Deus tem para te oferecer. Mas você precisa restaurar o altar que se encontra em ruínas. Eu não sei como se encontra o seu altar, mas é necessário prezar pela unidade, viver em sacrifício e acreditar no poder do clamor. Deus pode mudar a tua história hoje aqui. Deus pode mudar a tua vida, a tua família. Deus pode mudar a tua cidade. É interessante que quando a Bíblia fala que Elias era o tesbita, ele vinha de uma região simples, de apenas um vilarejo em Israel. Mas Deus usou esse homem de uma forma tão extraordinária, tão grandiosa e tão maravilhosa, que mudou para sempre a história de Israel, ao restaurar o altar e instaurar a verdadeira adoração. A nossa nação, ela se encontra com os altares assolados, devastados, em completas ruínas. E é algo que me preocupa nessa inversão de valores que estamos vivendo nos últimos dias. Eu sei que tem jovens aqui que estão sendo bombardeados na escola, na faculdade. Eu sei que existem irmãos aqui que estão sendo, confrontados, ameaçados no seu local de trabalho. Mas o que eu tenho a falar para você é o que Elias falou para a nação de Israel. Ele disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segui-o. Então escolha, meu irmão, quem é o teu Deus. Se é o Senhor ou se é Baal. Mas para que não haja dúvida sobre quem é o único, vivo, verdadeiro, poderoso, grandioso, maravilhoso, formoso, glorioso Deus, eu proponho um duelo. E aqui eu chego à conclusão da mensagem. Porque é extraordinário demais essa lição. A ousadia, eu proponho um duelo. 450 contra 1. Isso é covardia, gente. Só eu fiquei, mas também um excesso de confiança, que somente em Deus encontramos, ao ponto de gerar tamanha segurança. Eu contra os 450 profetas de Baal. E sabe o que é que eu acho interessante, e aqui eu gostaria de fazer as considerações na conclusão dessa reflexão, é que Elias diz: vai ser no Monte Carmelo. E a realidade é que o Monte Carmelo era considerado, sabe o quê? A casa de Baal. Ele é muito irônico. Ele é sarcástico, hilário, provocador. Olha, 450 contra 1 só que sou eu. E o lugar vai ser lá no Monte Carmelo, onde vocês fazem a adoração a Baal. Ou seja, ele propõe o duelo, o combate no terreiro do inimigo, no terreno do adversário. E justamente realizado no Monte Carmelo. E a grande lição que eu aprendo aqui é que, ao fazer esse desafio, ele está provando para a nação de Israel, mas também para mim e para você, que Deus é o Senhor. E só o Senhor é Deus em todos os lugares.
Não importa o lugar. Na realidade, não existe sequer um espaço, por menor que seja no universo, em que Deus não seja o único Senhor. Até no inferno Ele é o Senhor, e os demônios o reconhecem como Senhor. A Bíblia diz que a chave do inferno está nas mãos do Cristo ressurreto, o Todo-Poderoso. Então Ele é Senhor na tua casa, no teu bairro, no teu trabalho, na faculdade, na universidade, independente do professor ateu, independente do patrão perverso, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Não importa o lugar, só o Senhor é Deus, somente Deus. Ele é o Senhor. E é isso que Elias está ensinando à nação de Israel, que Deus é Deus no monte, que Deus é Deus no vale, que Deus é Deus durante o dia, durante a noite, não importa a situação, o estado ou lugar, Ele é o Senhor. Você pode aplaudir aquele que é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Ele é o Senhor, ao ponto que Ele tem domínio, que Ele exerce controle sobre tudo e sobre todos, e não importa o tamanho da sua dificuldade ou da adversidade, se levantam grupos, pessoas contra você, ainda que sejam 450 profetas feiticeiros, vão cair, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor é Deus em todo lugar. Israel aprendeu essa lição. Até na casa do inimigo Ele é o Senhor. Até na casa do adversário Ele é o Senhor. A segunda consideração na conclusão é que só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Porque Baal era considerado Deus da água, da chuva, das fertilizações e o Deus do fogo. Ironicamente, para tripudiar mesmo, ridicularizar, trucidar e satirizar o Deus que responder com fogo. Por isso os sacerdotes passaram a manhã até meio-dia, se autoflagelando, clamando o sangue. O texto você pode conferir, se derramavam. E 400 profetas rodeando o altar, clamando, Baal, Baal, Baal. E ele clame mais alto. Ele deve estar dormindo, viajando, cansado. Ele deve estar com dificuldade que não está ouvindo vocês. Clame mais alto. E quando chegou a sua hora de restaurar o altar, ele separa as pedras que representam a unidade. Ele coloca o novilho, a água que representa o sacrifício. Ele ergue suas mãos e faz o clamor. E imediatamente, sem auxílio humano, cai fogo do céu e consome a tudo que ali havia. E o fogo representa a manifestação da glória de Deus, o Shekinah do Senhor. O fogo representa avivamento. O fogo representa o Pentecoste. O fogo representa o mover do Espírito, as maravilhas divinas sendo derramadas em nossas vidas. Ei, se hoje restaurarmos o altar do Senhor nesse lugar, haverá fogo do céu aqui. Haverá esse fogo que refina a prata, que purifica o ouro. Haverá esse fogo de Deus em sua vida. Eu não sei como se encontra a sua vida. Talvez você precise viver essa efervescência do Espírito Santo. Talvez seja agora o momento ideal e oportuno para que Ele venha aquecer, incendiar o seu coração. E que você saia daqui completamente tomado pelo fogo de Deus. Seja até conhecido como crente do fogo. Olha o crente do fogo ali. Crente cheio de Deus. Assim como foi Elias. Depois de tudo isso, Elias olha para Acabe. Os 450 profetas já haviam morrido. Além da resposta de fogo, Elias disse a Acabe: volte para o seu palácio real, porque vai chover.
3 anos e 6 meses sem chover. Volte para sua casa que vai chover. Olha a ousadia do profeta, segundo a minha palavra. Vai chover. Não peça para eu explicar isso que eu não sei não, tá? Segundo a minha palavra, vai chover. Olha que ousadia, que segurança. E ele começa a orar no monte e você sabe que a chuva de fato veio em abundância sobre a nação de Israel. Mas sabe o que é que eu acho interessante? É que Tiago, capítulo 4, creio que no verso 17, deixa eu conferir para não cometer o equívoco. Tiago, capítulo 4, você pode acompanhar comigo. O pastor Tiago vai falar sobre Elias. Tiago, capítulo 5:18. Muito bem, missionária Vanessa. O que seria da minha vida se não fosse você? Né, meu amor? Tiago 5:18. Como é que você sabe, hein? A pescando aí está no texto, né? Porque ela não sabe sobre o que eu prego aqui. Tiago 5:17 e 18 diz: Elias era homem semelhante a nós. Presta atenção aqui, irmãos. Sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Depois da palavra do profeta, Deus honra a palavra do profeta, amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga a ela: Deus honra a sua palavra, meu irmão. Você é servo de Deus, você é representante de Deus, você é profeta do Senhor. Deus honra a sua palavra. Agora presta bem atenção aqui. Olha bem para mim. Elias era um homem sujeito a nós, homem semelhante a nós. Não é isso que o texto diz? Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ei, ouça bem. Sabe qual é o grande problema? Que nós não contemplamos essas maravilhas e manifestações de Deus em nosso tempo? Não é porque Elias era melhor do que nós, não, irmãos. Ei, Elias não era melhor do que você, nem maior do que você. Elias é igual a você, gente como gente, farinha do mesmo saco. Por isso que a Bíblia é contra qualquer devoção humana, qualquer tentativa de divinização de um ser humano. Olha o que o texto diz: Elias era homem semelhante a nós. Mas a grande questão, que essas coisas hoje não acontecem, é porque apesar de Elias ser semelhante a nós, nós não somos semelhante a Elias. Elias era um homem semelhante a nós, mas nós não somos semelhante a Elias. Nós não somos. E é por essa razão que eu venho aqui hoje, da parte de Deus, te convidar, na certeza que Deus levantou Elias em sua época, em sua geração. E Deus deseja te levantar, me levantar também em nossa época, em nossa geração, para fazer a diferença. Para ser diferente. Não simplesmente passar pela história como tantos outros passaram, mas mudar a história da qual nós vivemos. Elias era um homem semelhante a nós, mas nós não somos, infelizmente, homens semelhantes a Elias. E o que é que nos falta? O que é que nos falta? Confiança em Deus. Confiar em Deus. Confiar sem hesitar, sem temer. Confiar ao ponto de obedecer sem questionar, sem pestanejar, sem negociar, sem barganhas. Apenas confiar. Dizer: Senhor, eis-me aqui, eu te entrego a minha vida. Ao longo da história eu tenho feito sacrifícios e tenho visto o quanto Deus tem sido fiel a mim. Antes de ser pastor, eu tinha um sonho como qualquer outra pessoa, e não era ser pastor. Isso nem sequer passou pela minha cabeça algum dia. Meu sonho era ser provado na ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e ser oficial militar da aeronáutica. E quando me converti, fazia até cursinho para isso, preparatório para isso. Só que eu vi uma voz
quebrador de um coração muito mais alto, e me chamou para servir um exército muito mais poderoso. E hoje eu vivo conformado de que os sonhos de Deus são melhores e maiores. A patente de servo eu não troco por nenhuma outra. De servo do Senhor dos Exércitos. Minha esposa se formou. Imediatamente, devido ao estágio, recebeu a proposta de ser nutricionista no Santa Joana, bem próximo ao H. Magalhães, aquela avenida lá em Recife. Ela se formou na Universidade Federal, a proposta muito boa, e ela recusou. Suas amigas disseram: você é maluca, você é louca. Aí ela disse: não, eu tenho prioridades. Minhas prioridades é minha família e o meu ministério. Ela não disse o ministério do meu esposo, não, ela disse o meu ministério. E veio para Paulo Afonso sem nenhuma perspectiva. Eu aí vi minha esposa trocar o jaleco pelo avental. E como uma Amélia que era mulher de verdade, ela estava lá fazendo seus afazeres domésticos todos os dias. Né? E ela é testemunha, né? Essa questão, né? Hoje a gente brincava sobre isso. O homem tem que ajudar a mulher. Minha missão lá em casa era lavar os pratos. Eu era bom nisso, irmão. Vanessa disse: só vai lavar os pratos. Aí eu digo: eu lavo, mas não enxugo, porque aqui quem fala por último sou eu. Era lavar os pratos. Hoje, com as crianças, eu faço tudo. Pergunta a Vanessa: eu dou banho, eu boto para dormir, eu alimento as crianças, o que mais? Troco as fraldas, essa é a missão mais difícil. Faço tudo. Mas não é para ajudar a minha esposa, não. É para mim assumir minha responsabilidade como um pai, como um dono de casa. Acho que nenhuma mulher quer que seu marido ajude. Acho que toda mulher quer que o seu marido assuma sua responsabilidade na casa, como marido, e com os filhos como um pai. Não se trata de uma questão de ajudar ou não ajudar. Amém? Entenderam o recado? As mulheres perderam uma boa oportunidade de dizer um amém. Eu vou ouvir. Oi. Não é ajudar, não, é ser homem. Foi o que Davi disse para Salomão antes de morrer: filho meu, chega aqui, chega cá. A última palavra de Davi para Salomão: filho meu, seja homem. Sabe por quê? Ele não disse seja macho, porque macho qualquer cachorro vira-lata é. Mas ele disse seja homem. Amém. Seja homem. Mas voltando ao assunto, eu vi minha esposa com avental e eu vi de uma certa forma ela frustrada. Por 4 anos, período integral, praticamente integral, era diurno, tanto sacrifício de uma forma frustrada. Até que de repente abriu uma porta que a gente nem imaginava, nem esperava. E ela tornou-se nutricionista na época do Hospital Naí Alves de Souza, o maior hospital regional de Paulo Afonso. E Deus é fiel. Deus honra os sacrifícios. Deus honra também um clamor. Há uns 8 anos, alguns irmãos lembram disso. Tinha um jovem metido a feiticeiro que trabalhava com magia negra. E ele era considerado como um bruxo. E esse jovem surgiu do nada em casa, endemoniado. O irmão Micael Caíque, que se formou aqui com a gente no seminário da igreja, e hoje é evangelista na Assembleia de Deus, ele levou esse rapaz endemoniado em casa. O cara falava latim, falava mais latim do que latim, porque o demônio é um cão, não é? E era horrível aquela cena. O vidro do carro estava um pouco mais acima da metade do banco traseiro. Ele pulou e como uma serpente saiu se rastejando. Coisas terríveis. Eu disse: está repreendido. Ele se bateu na parede e ficou como uma rã. A rua toda parou, porque isso foi umas 7 horas da noite. Eu disse: olha, diga à igreja que hoje eu não vou poder ir, não. Eu vou ficar nesse trabalho de exorcismo.
Do nada Kaique disse, encontrou aquele jovem sendo bolado na rua e se aproximou dele, viu que era demônio. Disse: eu vou levar você na casa de um homem de Deus. E foi em casa, eu morava ainda na rua C. Um apartamento, segundo andar na rua C. Nós fomos para a igreja do pastor Júnior, a Igreja Batista Nacional de Siquenu. E ficamos lá, legião, pós-legião, legião. Saía uma entidade, entrava um principado, era uma loucura. Depois aquele camarada fica sã, fica cônscio. E ele me revela barbaridades. Ele olha para mim durante o exorcismo, né? Ele diz: eu lhe odeio. Seus olhos fulminavam. Era algo terrível. Eu lhe odeio. Depois ele disse o seguinte, já em prantos, já completamente desfalecido. Ele disse: Satanás me impediu a sua vida. Já faz 2 meses que eu vivo fazendo sacrifício para lhe ver caído. Ele me disse. David estava lá na hora, filho do pastor Júnior, conferiu tudo isso. Eu comecei a ouvir, eu disse: olha, rapaz, Satanás está interessado em mim e eu estou interessado nele. Quero vê-lo debaixo da planta dos meus pés, porque está escrito: em breve o Deus de toda paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E ele disse: olha, Satanás destruiu. Ele mostrou 5 cicatrizes no braço esquerdo, 7 cicatrizes no braço direito. E ele disse: Satanás, agora para derrubar a sua vida, ele pediu para que eu sugasse um bode, mordesse um bode e começasse a chupar o sangue dele todinho. Coisa de maluco, né, irmãos? Os irmãos lembram quando eu contei essa história aqui? E eu comecei a orar por ele. E ele disse: olha, enquanto eu não atender o pedido de Satanás, ele não vai me deixar em paz. Eu estou jejuando de dia e de noite para lhe destruir. E é interessante que ele contou para algumas pessoas, e as conversas você sabe como são, né? Algum irmão, era até um tecladista que existia em Paulo Afonso, que veio de Caruaru, me encontrou na rua: pastor, precisava lhe ver, estou preocupado com sua vida. Eu disse: por quê? Não, porque eu estou sabendo disso e disso, um rapaz que é feiticeiro, está querendo, se consagrando para tentar lhe destruir. Eu disse: se preocupe comigo não, se preocupe com ele. O que está em mim é maior do que está no mundo. E voltando ao exorcismo, eu disse: então vamos ficar combinado assim. Já que você está disposto a se consagrar por mim, eu vou estar orando por você. Você faz suas preces por mim e eu oro por você. E alguns acompanharam bem essa história. Meses depois chega a informação de que esse rapaz se converteu, entregou a sua vida a Jesus, se tornou um servo de Deus lá na Igreja Batista Nacional Jeová de Siquenu. Pastor Ronaldo, que é genro do pastor Júnior, deu o maior apoio a ele. Encontrei ele em frente à igreja, abracei e disse: maior é aquele que está em mim do que aquele que está em você. Gente, a história é longa, mas eu fiquei com esse rapaz até 3 horas da madrugada. Porque ele me disse que 3 horas da madrugada é o horário de Satanás, onde vinha legiões por legiões, porque 3 horas faz uma analogia à Santíssima Trindade e também uma analogia ao fato de que Jesus morreu às 3 horas da tarde. Então 3 horas da madrugada é o horário dos demônios. Eu fiquei com ele numa encruzilhada aqui, em frente à igreja de Fátima. A igreja de Fátima, uma encruzilhada, aguardando isso acontecer. Só vou ficar com você até 3 horas da madrugada. Quando chegou 3 horas da madrugada, ele disse: eu tenho um pacto de vampiro. Eu começo a olhar para as pessoas, sugar a energia, sugar o astral. E quando ele olhou para mim, a pupila dele se dilatou, ficou preta, 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 preta. O bicho é asqueroso. E ele começou a invocar todo tipo de demônio, demônios que eu nunca ouvi falar. Começa a invocar. De repente ele fala por si mesmo, com seus próprios lábios: realmente eu não sei o que é que há em você, mas é maior do que o que há em mim. É maior. Eu não sei como se encontra a vida desse jovem, porque nunca mais eu tive informação. Mas de uma coisa eu sei: o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. E ninguém pode derrubar aquele a quem Deus levantou. Ninguém pode destruir aquilo a quem Deus está sustentando. Amém? Não há o que temer aos sacerdotes de Baal, porque só Deus é o Senhor. E somente o Senhor é Deus.
E enquanto Deus for o Senhor, enquanto o Senhor for Deus, tenha certeza de uma coisa, meu irmão: vai cair fogo do céu, sim, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Fogo de confirmação da sua presença em nosso meio. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. Que você possa adorar ao Senhor mais uma vez, sobre essa certeza de que se restaurarmos o nosso altar, o altar da verdadeira adoração, cairá fogo dos céus e o nome de Deus será glorificado. Sim, Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.